O que fazer quando nós olhamos ao redor e vemos notícias e vemos situações, vemos problemas acontecendo e se multiplicando ao nosso redor e vemos que essas coisas não são normais? Bem, antes de falar para você a minha opinião e falar aquilo que eu entendo pela palavra de Deus que nós devemos fazer, eu quero comentar um pouquinho sobre a situação que nós estamos vendo ao nosso redor. Eu sou natural do Rio Grande do Sul e nunca, em toda a minha vida, eu tive conhecimento de tantos desastres naturais acontecendo no meu estado. Muito embora eu não estivesse ali, eu saí um pouquinho antes, eu tenho recebido notícias de pessoas conhecidas sobre as situações que aconteceram. E não aconteceu somente no Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina, até no Paraná, aqui mesmo, aqui perto. Eu estou morando em Ciudad del Este, que é do lado do Paraguai, mas Foz do Iguaçu faz fronteira, e a cento e alguns quilômetros, 120 quilômetros se não me engano, fica a cidade de Cascavel, e há poucos dias atrás houve um tornado ali, uma coisa que a gente só ouvia falar de Estados Unidos, não acontecia por aqui. Agora, Israel está em guerra, e quando vemos todos os países que estão ao seu redor, que são islâmicos, e que eles não querem, eles não têm somente diferenças políticas ou divergências de ideia ou de religião, eles querem exterminar Israel do mapa. E a gente observa de algumas profecias, até eu estive comentando aqui, a respeito do Mar Morto, a respeito do rio Eufrates, que já está praticamente seco. Ou seja, a profecia de que exércitos se levantariam contra Israel está aí para se cumprir. E nós vemos também, não somente isso, agora aqui na América do Sul, a iminência de uma guerra entre Venezuela e Guiana. Guiana é de fala inglesa e que também tem a proteção da ONU. E que possivelmente, se acontecer uma guerra entre eles ali, Venezuela é um vizinho nosso, está aqui do lado. Também há tensões entre o próprio Paraguai, que é o país que eu moro, com a Argentina, que está cobrando pedágio para passar num rio que pertence aos dois países e que é um importante rio, não somente para a Argentina e Paraguai, mas também Brasil, Uruguai e Chile. Bolívia também entra na situação. Chile não, perdão, eu me equivoquei. Bolívia entra nessa situação. Então, nós vemos conflitos se multiplicando, nós vemos famílias de anos. Hoje eu estava conversando com um passageiro e ele esteve casado 22 anos e, infelizmente, ele disse que foi abençoado financeiramente. E quando foi abençoado financeiramente, a sua companheira, sua esposa de 22 anos, começou a fazer academia e conheceu um rapaz e traiu ele, deixando a sua família por causa de uma aventura. Então nós vemos tantas coisas, tantos conflitos, tantas situações que estão nos mostrando que Jesus está voltando. E agora nós, qual deve ser o nosso posicionamento? Bem, Deus tem falado comigo muito forte nos últimos tempos. E praticamente todos os dias, no meu trabalho como Uber, ou na casa de alguns irmãos aonde vou visitar, que as pessoas chegam e nós vamos orar, e Deus fala, Deus cura, Deus liberta. Na rádio, algumas vezes, na minha congregação, ou ali em Foz do Iguaçu também já tenho pregado algumas vezes em uma congregação que tem ali, do mesmo programa de rádio onde costumo ir. E Deus tem posto no meu coração esta urgência de anunciar a volta de Jesus, porque estes sinais não são normais. Guerra sempre houve, sim, mas elas estão muito mais intensas e muito mais numerosas. Ah, irmão, problema de família sempre teve, irmão Adeildo. É verdade, mas estão cada vez mais, as famílias estão sendo desfeitas cada vez por coisas mais medíocres, mais inúteis, porque há uma atividade espiritual por trás de tudo.
E Jesus ele explicou a respeito disso, não somente sobre os sinais, mas ele disse assim: ai da terra, porque o diabo está no meio de vós, e ele tem pressa, porque ele sabe que o seu tempo é pequeno. Ele quer levar o maior número de pessoas para a morte eterna. E nós devemos pregar, anunciar o Evangelho, para que possamos, no meio de tantos milhares de pessoas, arrancar algumas das garras do inimigo e trazer para a luz do Senhor. Eu tenho pedido graça para Deus para fazer a minha parte. E você? Reflita sobre isso, que Deus te abençoe e te use nas mãos dele para anunciar o Evangelho. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.